Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai começar a discussão de temáticas que vão fechar o ciclo do nosso intensivo semestral. Nossa próxima aula, ela já inaugura a revisão de vocês. Então, antes de começarmos essa revisão, eu quero deixar um monte de coisa bem redondinha, fazer uma revisão com vocês da estrutura textual, pensarmos juntos sobre vários pontos versáteis para aplicação em muitos textos. Então, a primeira aula que eu vou trabalhar com vocês é a aula de democratização do acesso aos cuidados paliativos no Brasil, certo? E aí, logo em seguida, eu, depois dessa aula, vou gravar para vocês a continuidade da nossa discussão sobre acesso à justiça no Brasil e, por fim, eu vou reiterar uma temática que eu trabalhei já com vocês no começo do ano, mas que eu considero uma temática muito forte para esse ano. Eu já mencionei isso quando eu dei aulas para vocês anteriormente sobre ela, que é a temática do trabalho análogo à escravidão e a sua persistência no Brasil. Então, se a minha intuição está dizendo isso, faço questão de discuti-la com vocês, independentemente dela cair ou não na prova de redação de vocês, eu construí o texto de uma forma muito inspiradora para que vocês consigam fazer dele um bom recurso para outras redações e vocês vão perceber isso ao longo da aula. Então tem repertórios muito versáteis, repertórios nota 1000, tá uma redação assim muito, muito, muito preciosa. E eu também tive a preocupação de, em todos esses materiais que eu vou trabalhar com vocês a partir dessa aula de agora que inicia esse fechamento, eu vou também potencializar a questão da análise crítica, tá bom? Então vamos começar. Eu espero que vocês amem, eu espero que vocês gostem. Eu queria dizer que eu estou muito feliz com tudo que construímos até aqui intelectualmente. Eu acho que a gente conseguiu fazer desse espaço virtual um espaço significativamente revolucionário, de muitas trocas potentes. Eu consegui me superar em termos de conteúdo, então estou bem feliz por isso. Acho que a gente conseguiu fazer uma caminhada bonita até aqui, muito potente. Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado cada um desses momentos. Então, a gente vai começar agora um bloco de aulas que faz com que a gente se despeça do nosso intensivo. Então, vamos lá. Gente, é o seguinte: cumprindo à risca aquilo que eu levo super em consideração quando eu quero trabalhar determinado tema de redação com vocês, que é o pressuposto de escolher sempre a informação mais valiosa que eu ache, assim, para aplicar naquela discussão, sabe? A informação mais adequada, mais amarrada. E aí, nessa perspectiva dos cuidados paliativos, eu trouxe para vocês uma médica paliativista. Exatamente. E essa médica paliativista, ela escreveu muitas obras incríveis. Uma delas, que eu acho que talvez seja a minha preferida, tem um nome potente, um nome forte, mas isso se explica quando a gente vai lendo as páginas do livro, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu ganhei esse livro de presente de dois alunos, Sofia e Gabriel. Eles foram aprovados, respectivamente, em primeiro e em segundo lugar em Direito na UFRN, e eu tinha acabado de perder minha cadelinha, que tinha sido, assim, uma perda terrível para mim, muito forte, porque foi o maior luto que eu tinha vivido até então. Eu tinha 28 anos na época, ela tinha 14, então metade da minha vida tinha sido com ela. Tenho até ela tatuada aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Dalila, era meu amorzão. E eles me deram esse livro em meio ao luto, de modo que eu estou discutindo com vocês agora a questão dos cuidados paliativos, mas essa autora que eu vou administrar, ela é uma autora importante para você, de repente, discutir, por exemplo, sobre o enfrentamento ao luto como um tabu social no Brasil, ou nem no mundo até, né? Porque o luto, ele é um tabu muito forte, o luto, ele é uma coisa com a qual as pessoas têm uma imensa dificuldade de lidar. Nós somos ainda uma sociedade enlutada por conta da pandemia de Covid-19, então é um tema muito, muito necessário, né? Acho um pouco mais específico, né? Densamente psicológico, sim, mas ele faz bastante sentido também diante desses contextos que eu estou apontando para vocês. Então, estou falando isso porque essa autora, que eu estou trabalhando aqui agora para essa redação de cuidados paliativos, ela também é uma autora muito valiosa para vocês pensarem sobre essa temática caso ela caia. E também, gente, eu venho chamar a atenção para o fato de que
Caramba, eu falei um tema agora que pode ter deixado alguém um pouco assustado, mas se você parar para pensar, você tem já as informações para escrever também esse tema, como a dignidade da pessoa humana, como a perspectiva da nação fraterna, da Constituição Federal, de modo que o luto deve ser colocado em pauta em um ato fraterno em relação a essas pessoas. Vocês têm a teoria da complexidade, que fala sobre compreender o indivíduo em todas as suas dimensões, inclusive nas dores da perda. Inclusive, a própria teoria da complexidade seria muitíssimo interessante de ser trabalhada aqui também em cuidados paliativos, uma vez que quer algo que envolva mais a complexidade de um ser humano do que a finitude da vida, do que a vida chegando até o fim, o que é muito relacionado à perspectiva dos cuidados paliativos. Muita gente não sabe o que é cuidado paliativo, então eu vou definir para vocês. Os cuidados paliativos, eles são as ações de conforto direcionadas a pacientes que são diagnosticados em um estágio da doença que não tem uma evolução positiva constatável. Então, é uma série de medidas, de atendimentos e de atenções que visam a saúde e o bem-estar na medida do possível, entende? Diante do que é possível ou não de ser feito. Então, garantir conforto, respeitar a vontade do paciente. E outra coisa, tem um ponto muito importante também de ser salientado, que é o seguinte: além de tudo isso, o cuidado paliativo, ele acaba sendo uma medida que não é feita pensada somente no paciente, mas também na família, nos cuidadores, nas pessoas que estão ao redor desse indivíduo na finitude da vida. Então, faz bem para todo mundo o cuidado paliativo. Veja só, se eu tiver, por exemplo, um parente doente, um avô querido, uma avó querida, e eu saiba que a sua vida está chegando ao fim, o mínimo que eu espero é que seus últimos dias sejam confortáveis, que sejam acolhedores, que sejam humanizados e sensivelmente compreendidos. Então, o cuidado paliativo no Brasil, ele consiste exatamente nisso, certo? E aí, evidentemente, você pode já pensar em um elemento potente e marcante para a sua intervenção, como, por exemplo, a medicina humanizada, sabe? Então, esse pode ser um ponto bem interessante. Belezinha? Vamos ver como é que está, então, a introdução que eu preparei para vocês. A obra que eu escolhi foi a obra Cuidar até o Fim, porque o próprio nome já diz, né? O próprio nome é meio que um sinônimo, uma perspectiva correlata ao cuidado paliativo. Era uma perspectiva, na verdade, definidora do que é o cuidado paliativo, que é exatamente isso: cuidar até o fim, não é verdade? Então, vamos ver como é que ela se aplica aqui e como ela pode ajudar vocês a escrever esse texto. Lembrando que ele está nas propostas de redação do material do intensivo, tá bom? Na obra Cuidar até o Fim, a médica paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes, eu não coloquei o Arantes para ganhar um espacinho, certo? É possível, apresenta a importância dos cuidados paliativos para a qualidade de vida dos pacientes necessitados de atenção humanizada. Nesse sentido, discutir seriamente a democratização desse manejo medicinal no Brasil e os desafios relacionados à questão faz-se imprescindível em prol da dignidade de pessoas enfermas e de seus familiares. Veja bem, não quis fazer antecipação dos argumentos, e eu já quero que você faça aí o exercício de pensar, antes mesmo de eu apresentar o texto. Quero que você pause a aula e vá refletir. Quais são os desafios para democratizar o cuidado paliativo no Brasil? Veja, o que é democratizar, né? Que é exatamente a situação, o problema que a gente tem nesse texto. O cuidado paliativo, ele não é uma garantia democratizada, ele não é uma garantia acessível a todas as pessoas, a todos os indivíduos. Então a gente precisa criar formas que seja. E aí, o que é que impede isso? O que é que interfere no Brasil o acesso a cuidados paliativos? Reflita. Gente, para ter acesso a cuidados paliativos enfim, uma equipe de atenção, de assistência que envolve muitos profissionais, é preciso dinheiro, né? É preciso ter dinheiro. Então, um grande desafio para se democratizar esse direito no Brasil é exatamente a elitização desse serviço, né? As desigualdades sociais, pessoas que não têm acesso a isso, por questões financeiras, monetárias. Então, esse é um grande desafio. Outro desafio significativo é a formação insuficiente de profissionais, a baixa disponibilidade de profissionais capacitados a compor
as equipes multiprofissionais de cuidados paliativos. O Brasil ele enfrenta um déficit, por exemplo, de geriatras, uma vez que os idosos são as pessoas que comumente são abarcadas por essa perspectiva, a gente tem esse desafio. Outro grande desafio que eu vou apresentar para vocês ao longo da nossa discussão é a concentração geográfica existente nessa questão. Então, além de serem poucas as equipes, essas equipes estão concentradas no sul do Brasil, por exemplo, certo? Região sul, região sudeste, por exemplo. Então, nós temos alguns pontos aqui já colocados. E ainda existe um outro aspecto que é um pouco mais denso de se falar e que tem a ver com a perspectiva do luto que eu comentei com vocês anteriormente, que é o fato da própria morte ser um tabu no Brasil. É o fato da própria morte ser esse assunto meio cabeludo, uma coisa sobre a qual as pessoas não querem falar, não vão falar. Então, a gente tem aqui realmente vários aspectos importantes ah, elencados. E aí eu já saliento, gente, evidentemente, esse exercício que você vai fazer no dia 9 de novembro, na prova, diante da redação, tá bom? Então, sempre se questionar os desafios direitinho, pensar sobre o recorte, sobre a adequabilidade do que você elencou para discussão dentro do que você vai escrever e tudo isso, belezinha? Então, vamos lá. Ponto interessante. Antes de prosseguirmos para o desenvolvimento, na verdade, tem algumas coisinhas que eu preparei antes do desenvolvimento para vocês. Mas um ponto interessante que eu queria falar, inclusive reforçando essa perspectiva de que eu sempre procuro a principal informação da área, é que tem um texto motivador da redação de vocês, o texto 5. Ele tem um infográfico com marcos importantes relativamente aos cuidados paliativos no Brasil. Em um desses marcos, salvo engano, no ano de 2018, a gente tem exatamente uma entrevista com a Ana Cláudia Quintana Arantes, belezinha? Então, ditos esses pontos iniciais, eu queria agora apresentar para vocês algo que eu venho trazendo em aulas anteriores, sobretudo quando eu discuto competência 5, que é a portaria, né, gente? Eu sempre falo para vocês que a portaria ela é um processo, um procedimento burocrático capaz de estabelecer pragmaticamente ações, normas, políticas no serviço público. Então, a portaria ela é esse instrumento burocrático que organiza as ações tomadas pelo serviço público em prol da população. Isso, inclusive, pode ser adaptado por você para se transformar em um detalhamento desse tipo de ação ou desse tipo de meio, porque a portaria tanto pode ser uma ação quanto pode ser um meio. Você pode, por exemplo, pensar na elaboração de uma política pública por um Ministério X, adequado ao tema de redação que você esteja discutindo, e colocar que essa política pública será desenvolvida pelo Ministério por meio da emissão de uma portaria, decretando, aí você vai explicar o que essa portaria vai dizer em caráter imediato, medidas de curto, médio e longo prazo, isso é muito relativo. Então vejam só, por que esse tema é relevante? Apesar de ser uma temática bastante específica, é uma temática quente para o governo e uma temática muito propagandeadora das coisas que o governo tem feito. Por quê? No ano de 2024, o Ministério da Saúde emitiu esse documento que eu estou trabalhando com vocês agora, que foi a portaria que publicou no Diário Oficial a política pública de cuidados paliativos, que é a Política Nacional de Cuidados Paliativos, a PNCP. Então, eu quis não apenas explicar para vocês o que é uma portaria, contar para vocês o que é uma portaria, eu estou trazendo para você ver com os seus próprios olhos como funciona uma portaria, o que estipula uma portaria. Então, nós temos aqui exatamente uma política pública implementada por meio de uma portaria. Belezinha? Então, é isso, a disposição toda aqui, a instituição da política pelo SUS e, enfim. Da mesma forma que nós temos para cá, a gente pode pegar essa perspectiva e pensar numa política de segurança pública, numa política de equidade de gênero. Então, assim, é realmente uma grandíssima barra de ouro para você levar com você na prova. Essas aulas estão bem preciosas, gente. Eu espero de coração que vocês apreciem muito. E aí, galera, eu trouxe uns textinhos da política para vocês observarem comigo, para vocês verem. E eu não vou ler tudo, não é minha intenção. Vocês podem depois, inclusive muitos de vocês serão médicos, então é muito importante, interessante que vocês conheçam esse tipo de artifício.
Mas, basicamente, o que é que a nossa política tem aqui? Investigações necessárias para a compreensão dos quadros, das situações clínicas, para que se possa atendê-las melhor e fazer com que a vida dessas pessoas continue ao máximo. Valorizar a vida, respeitar valores, a autonomia do indivíduo, ofertar cuidados em todo o ciclo de vida, indistintamente de quem é essa pessoa, qual é a sua condição clínica. Todo mundo merece atenção, todo mundo merece cuidado. Até a perspectiva espiritual é respeitada pela Política Nacional de Cuidados Paliativos. E a gente teve, pessoal, uma destinação de verbas de 887 milhões de reais para a implementação da política de cuidados paliativos no Brasil. Porém, gente, preste atenção, isso foi no ano de 2024. As problemáticas ainda não foram resolvidas. No entanto, aqui, nessa política, você encontra a possibilidade de fazer, por exemplo, uma citação na introdução do seu texto, citando que a política existe, que foi implementada, mas que, no entanto, a problemática ainda é presente, ainda persiste, precisando de soluções mais emergenciais, enfim. Tanto que, para o meu texto, eu trouxe um projeto de extensão sendo validado por meio da política pública, tá bom? E aí, gente, esse slide, ele basicamente resume o que eu acabei de contar para vocês, e nós podemos, então, ir para o nosso desenvolvimento e ver como o nosso texto se desencadearia, se articularia nesse sentido. Observem os operadores coesivos. Se tem alguém ainda com dificuldade, ainda dá tempo de se inspirar nos textos que eu tenho trazido para vocês. Então, você tem na primeira linha, diante dessa perspectiva, fazendo a interligação do parágrafo de desenvolvimento com o parágrafo de introdução. Logo em seguida, você tem o Sob Tal Ótica, que retoma o tópico frasal e vai apresentar o repertório sociocultural. Posteriormente a isso, você tem um operador coesivo que vai trazer uma realidade oposta. Não é o que se observa, entretanto, eu fiz aqui uma inversão sintática, eu poderia ter colocado entretanto, não é o que se observa, certo? Mas eu escolhi fazer essa inversão sintática. É interessante fazer ali uma ou duas no texto. Logo em seguida, cenário esse alarmado, eu fiz um desenvolvimento um pouquinho maior, tá? Mas aí vocês, caso não queiram fazer assim, adequam para o tamanho do texto de vocês, apenas se inspirando nas ideias que eu estou trazendo. Por fim, nós temos o ou seja, belezinha? Então, vamos ver como é que esse desenvolvimento ficou, qual foi o projeto de texto que ele defendeu e como é que ele articula as palavras do comando, da frase temática dentro dessa redação. Diante dessa perspectiva, para sanar obstáculos como a elitização de tal serviço, o papel do governo na criação de redes complexas de assistência é indispensável. Então, eu saio do meu tema, pego desafios, não saio do tema, né? Pelo contrário, eu pego obstáculos para retomar desafios que está dentro da minha frase temática. Quando eu trago elitização de tal serviço, eu estou basicamente falando também de democratização, sendo que é ao contrário, percebe? Então, minha manutenção temática foi uma coisa muito focada aqui. Foquei muito em manter o tema constantemente. Sob tal ótica, aí vem o meu repertório, e que é um repertório que já é seu também, que a gente já trabalhou em inúmeros momentos. A Constituição Federal do Brasil, promulgada em 1988, é pautada em valores democráticos e define o bem-estar. Lembra que democratização está na minha frase temática? Então, foca nisso também, sobretudo se o Enem fizer esse trabalho com vocês, certo? E define o bem-estar como direito de todos e dever do Estado, no artigo 196. Rai, tô no Enem, me deu um branco do artigo. Eu acho difícil que isso aconteça. Se você acha que isso vai acontecer, vale a pena ver um dos últimos vídeos que eu publiquei, que é um recorte da Conexão Primeiro Dia, em que eu falo de vários artigos constitucionais que, enfim, vocês vão conseguir discutir sobre vários temas com base neles. E aí, mas assim, caso você não lembre, não tem problema. Você pode citar somente a Constituição Federal, certo? Não é o que se observa, entretanto, na realidade de famílias carentes, as quais não têm subsídios financeiros suficientes para arcar com os custos médicos especializados e necessitam do amparo estatal. Observe aqui essa questão dos custos médicos especializados fazendo uma retomada dos cuidados paliativos. E outro ponto interessante aqui é a perspectiva de eu trazer a materialização desse meu repertório, né, que é o acesso igualitário à saúde para todo mundo,
ofertado pelo Estado como um dever de todos. Cenário esse alarmado diante de um estudo publicado em 2019, cruzando diversas bases de dados, o qual apresentou que a estimativa mínima de pacientes com necessidades de cuidados paliativos em 2040 será de cerca de 1,2 milhão no país, de acordo com o site Futuro da Saúde. Preste atenção. Aqui eu trago um dado que eu pesquisei para fazer o meu texto. No entanto, o que é que você vai pensar diante disso? Que você vai se desesperar, que você vai se preocupar porque você não vai se lembrar, não vai decorar isso, de forma alguma. Primeira coisa que o dado que você vai precisar usar para escrever seu texto, ele vai estar na proposta de redação e você vai manuseá-lo sem copiar, certo? Outra coisa também, gente, é que de certa forma eu já tinha materializado também. Então o dado ele entrou aqui como plus, certo? Ou seja, caso a problemática não receba um olhar atento e comprometido das autoridades públicas, o acesso a tratamentos humanizados seguirá, lamentavelmente, como um privilégio das elites, circunstância inaceitável e reivindicadora de soluções urgentes. Gente, essa estrutura de análise crítica que eu estou fazendo aqui é uma estrutura substancial para te ajudar nessa reta final, assim como as próximas estruturas que eu apresentarei também serão, certo? Então, se você trabalha na sua redação com o argumento da elitização, que é um argumento possível para muitos temas, você vai conseguir aplicar essa análise crítica, certo? Evidentemente que modificando, é claro, essa perspectiva de tratamentos humanizados por uma coisa realmente vinculada ao tema que a prova colocar na tua mesa no dia 9, certo? Então aqui você se posiciona, você fala que é uma circunstância inaceitável, você traz o advérbio lamentavelmente, que poderia ser lastimavelmente, deploravelmente. Então tá assim, ouro essa análise para vocês. Prosseguindo, outro sim, a carência em profissionais qualificados é outro significativo obstáculo à universalização de cuidados paliativos em território nacional. Observe, como eu sempre faço a minha redação nos slides, às vezes a revisão textual, ela acontece agora, assim. Então, preste atenção. Eu usei obstáculos no desenvolvimento no tópico frasal anterior. Vamos colocar aqui, então, e eu deixei de propósito, tá? Eu acabei de dar aula aqui em Mossoró sobre esse tema também. E eu disse, não vou nem mexer, que é a mesma orientação que eu tô fazendo para vocês, também situar para os meninos do online, pro pessoal do online. Então, quando você fizer a limpa no seu texto, quando você passar o pente fino na sua redação, fazendo a revisão textual, vê essas repetições, certo? Então aqui você pode trocar significativo obstáculo por significativa barreira, entrave, certo? Então isso aqui vai funcionar super na competência 4 da sua redação. Fazer essa coesão referencial aí com a temática de redação, que é desafios. Nesse sentido, aí observem os coesivos também. Utilizei o coesivo de soma aqui, outro sim, para começar o parágrafo, interligar o D2 ao D1. Nesse sentido, vinculando o repertório ao tópico frasal, esse dado denuncia, puxando o dado que eu citei, no repertório sociocultural. E aqui a minha análise, né, a minha materialização, na verdade, puxada com o logo e posteriormente o em suma, trazendo a minha análise crítica. Belezinha? Nesse sentido, no Brasil, conforme o último mapeamento feito pela ANCP, existiam apenas 191 equipes especializadas, a maioria, 55%, concentrada no sudeste do país. Esse dado denuncia que, além de existirem números ínfimos, os grupos de profissionais necessários ao acolhimento de pacientes terminais estão mal distribuídos geograficamente. Então, veja, o que é a sua vinculação temática, o que é a sua materialização ela requer de você? Que você apresente que esse problema, ele não está somente no campo das ideias, que ele não está somente no campo do dado que você trouxe. O dado está ali me mostrando que numericamente é comprovável a situação, mas eu preciso trazer como isso afeta as pessoas. Esse é o cuidado que você vai ter, independentemente do tema de redação que você estiver trabalhando. Logo, a saúde de qualidade é objeto cerceado a pessoas enfermas de regiões como Norte e Nordeste, que precisam de assistência especializada
tanto quanto sulistas e sudestinos. Vejam aqui, ó, as pessoas enfermas relacionando-se com quanto sulistas e nordestinos. Pessoas enfermas do norte e do nordeste que precisam de assistência, como as pessoas de todas as regiões. Eu ainda puxaria uma vírgula aqui e colocaria, por exemplo, certo? Depois de sudestinos. Em suma, além de apresentar um desequilíbrio democrático, meus amores, se o tema for de equidade, se o tema for de democracia, se a palavra democracia vier no comando, essa construção é uma construção super potente para o texto de vocês, certo? Então vamos lá. Tal circunstância intensifica o sofrimento de inúmeras pessoas em solo pátrio, requerendo uma mudança de quadro em caráter emergencial. Eu amei as análises críticas desse texto, espero que vocês estejam amando também. E, por fim, a nossa proposta de intervenção. Eu fiz intervenções bastante técnicas para essas nossas redações de reta final. A minha ideia é revisar órgãos com vocês, organizar direitinho todas as informações possíveis e imagináveis. E aí aqui nós temos o seguinte. Portanto, compete ao Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Saúde. Você deve talvez ter achado um pouco estranho o fato de eu ter trazido o Ministério da Educação nessa temática. Por quê? Porque eu quero fazer um projeto de extensão nas universidades federais. Então, eu trouxe o MEC por causa disso, para eles fazerem uma ação em conjunto, uma ação em parceria. No entanto, se você se sentir mais seguro, se você quer se sentir mais segura, você pode trocar e começar com o Ministério da Saúde e depois jogar para o Ministério da Educação. Afinal de contas, os cursos da saúde são, evidentemente, objeto de diretrizes do Ministério da Saúde. A articulação de um projeto de extensão nas graduações da área da saúde das universidades federais. Eu vou aproveitar essas aulas finais para já fazer revisões com vocês de coisas importantes. Então, lembrem, um projeto de extensão é uma ação que ocorre dentro de um órgão público, por exemplo, não obrigatoriamente, mas geralmente sim. E essa ação, ela leva um serviço que é de necessidade de um grupo específico da instituição até esse grupo. Logo, existem ações itinerantes, como eu trabalhei com vocês na redação de vacinação contra o HPV, como poderia ser feito, por exemplo, na questão do registro civil. Então, aqui, gente, eu trago um projeto de extensão que vai criar essas equipes multidisciplinares. Tal medida deve ocorrer por meio da Política Nacional de Cuidados Paliativos, criada pelo governo federal em 2024, destinando investimentos significativos ao solucionamento do problema. É isso que a política fez. E está fazendo, né? Esse projeto deve formar equipes multidisciplinares com médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, por exemplo. Tudo isso deve ocorrer com a finalidade de formar profissionais capacitados para democratizar os cuidados paliativos no Brasil e superar os desafios à oferta de qualidade de vida aos pacientes brasileiros. Perdão, tá? Gente, preste atenção nos marcadores linguísticos dessa proposta de intervenção, certo? Então, aqui você tem a articulação que puxa a ação, compete ao agente, puxa ao agente. Então, marque linguisticamente tudo, absolutamente tudo da sua proposta de intervenção, certo? Então, marquei minha ação, marquei meu agente, tal medida deve ocorrer por meio, marquei meu meio, explico já o meu meio aqui, certo? No entanto, faço um detalhamento mais arrojado, com um pronome demonstrativo. Eu acho super inteligente da parte da gente colocar esse detalhamento mais isolado, com um pronome demonstrativo, retomando o que foi dito antes, certo? E, logo em seguida, nós temos a finalidade de formar profissionais capacitados para democratizar os cuidados paliativos no Brasil. Bom, é isso. Espero que vocês amem essa aula, como eu amei preparar. E até o nosso próximo encontro.